Eu peço só um minutinho, que eu estou aqui baixando o arquivo. Deixa eu me ver aqui. Deixa eu só compartilhar o arquivo aqui com vocês. Joia. Bom, agora sim, vamos lá. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Como é que estamos? Para mim é sempre um motivo de enorme alegria poder compartilhar um conhecimento tão caro com todos esses alunos maravilhosos. Hoje, então, nós vamos trabalhar controle de constitucionalidade. Há um mito por trás dessa disciplina, né? Há quem afirme se tratar de uma disciplina extremamente difícil, extremamente complexa. Eu, inicialmente, tento sempre desmistificar esse mito que há por trás, né? Na verdade, não se trata de uma disciplina difícil, mas sim de uma disciplina técnica. Então, o que nós vamos trabalhar aqui são pontos cruciais acerca dessa temática. O objetivo, então, ao longo desses 5, 6 encontros, é transmitir a vocês todo o conhecimento necessário para que vocês possam acertar as questões que venham a ser cobradas na OAB, bem como questões de concurso público. Então eu organizei esses encontros de forma que eu consiga explicar a matéria tranquilamente e de forma também que eu consiga frisar e resolver algumas questões com vocês, para que vocês possam verificar como é que vem sendo objeto de concurso e da OAB tudo aquilo que nós vamos conversar. Então, nós precisamos organizar a nossa cabeça, organizar a nossa mente. Primeiro passo: afaste este mito de que é uma disciplina extremamente difícil, uma disciplina extremamente complexa. É uma disciplina muito técnica. Então, vocês vão verificar que durante esses nossos encontros, nós vamos trabalhar regras e muitas exceções. Bom, inicialmente, o que nós precisamos traçar aqui na nossa conversa é uma distinção básica acerca do controle de constitucionalidade difuso e controle de constitucionalidade concentrado. Professor, como assim? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Não sei se é o Juliano ou o professor Igor quem está nos auxiliando, mas acredito que eles tenham me habilitado aqui para compartilhar a tela. Deixa eu só compartilhar aqui. Joia, muito obrigado, muito obrigado. Eu preciso que vocês me ajudem, tá? Opa, me ajudem como assim, professor? Eu vou seguir a velocidade que vocês me estabelecerem. Então, se estiver muito lento, digam, professor, pode ir mais rápido. Se estiver muito rápido, me afirme, professor, pode ir mais devagar, ok? Bom, vamos estabelecer então algumas distinções básicas acerca do modelo de controle de constitucionalidade que nós adotamos. Queridos, via de regra, o controle de constitucionalidade tem por finalidade verificar se algum ato infraconstitucional viola ou não a nossa Constituição. Então, veja, a expressão é controle de constitucionalidade. Vamos verificar se atos infraconstitucionais estarão violando ou não a Constituição. Por óbvio, então, fica nítido que o objetivo deste controle é preservar a Constituição. Maravilha? Bom, dentro dessa perspectiva de preservação da Constituição, nós, aqui no Brasil, adotamos dois modelos de controle de constitucionalidade. Deixa eu dividir aqui a tela ao meio. Que é o controle de constitucionalidade. Controle difuso. E outro que é o controle de constitucionalidade, controle concentrado. Maravilha. Veja que as palavras carregam um significado extremamente relevante. Quando eu digo que eu tenho um controle concentrado, quer dizer que o exercício deste controle se concentra na mão de poucas pessoas. Então, quando eu menciono controle concentrado, o exercício deste controle está concentrado nas mãos do Supremo e do
TJ, dos TJs. Vai depender da Lei de Organização Judiciária, da Constituição Estadual, mas via de regra eu tenho também os TJs exercendo controle concentrado. No tocante ao controle difuso, observe a palavra difuso, espargido, difundido. Como assim, professor? Quer dizer que qualquer magistrado dentro da estrutura do Poder Judiciário tem o dever de realizar o controle difuso. Então vejam, aqui nós estamos falando de um juiz, estamos falando de um desembargador, estamos falando de um ministro, perfeito? Estamos falando de tribunais, estamos falando dentro desses tribunais, só para deixar claro quem é que exerce o controle difuso, tá bom? Estamos falando TST, TSE, todos os tribunais, todos aqueles que compõem a estrutura do Poder Judiciário no exercício da jurisdição, têm o dever de zelar pela Constituição no exercício do controle difuso. Maravilha? Perfeito? Então veja, controle concentrado, eu concentro o poder nas mãos de alguns. Controle difuso, eu espalho o exercício desse controle na mão de todos aqueles magistrados que estão no exercício da jurisdição, seja esfera civil, administrativa, trabalhista, penal, o que quer que seja. Maravilha? Vão me escrevendo aqui, eu não consigo ir lendo, acompanhando todas as mensagens, mas vão me escrevendo se vocês estão entendendo e se eu posso avançar, ok? Essa é a primeira informação básica, para que você possa compreender. Bom, segunda informação básica, meus queridos, é a seguinte. O controle difuso, então, ele pode ser exercido por qualquer magistrado e o controle concentrado ele se concentra na mão de alguns. Veja agora essa diferença. No controle concentrado, eu tenho ações específicas para impugnar uma lei ou um ato normativo. Falando claro agora, no controle concentrado, eu tenho ações específicas para questionar se determinada lei é inconstitucional ou se determinada lei é constitucional. Quais são as ações que nós estudamos, então, dentro do controle concentrado? Venham comigo. Vejam só. As ações serão ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Deixa eu chegar aqui, essa tela mais pertinho de mim. ADI, ação direta de inconstitucionalidade. ADC, vou colocar na ordem. ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. ADI interventiva, ação direta de inconstitucionalidade que visa ali uma intervenção, né, seja da União no Estado, seja do Estado no município. Temos ainda a ADC, ação declaratória de constitucionalidade, e temos a ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então vejam, por meio dessas ações, eu vou impugnar uma lei, por exemplo. Vamos imaginar que saiu agora uma lei da semana passada, uma lei recente, né, que autorizava as grávidas a estarem afastadas durante esse período de pandemia de Covid. Essa lei autorizava essas grávidas a estarem afastadas, então, do seu emprego, né? Estarem ali exercendo as suas atividades por meio remoto, ok? Vamos imaginar, então, que alguém queira impugnar, e aí nós vamos estudar esse alguém em momento oportuno, que serão os legitimados. Vamos imaginar, então, que alguém queira impugnar esta lei, dizendo, peraí, essa lei é inconstitucional, essa lei traz um tratamento diferenciado. Vamos imaginar que isso passe pela cabeça de alguém. Pois bem, eu tenho, então, ações específicas para provocar o STF ou o TJ, a fim de que estes digam se esta lei é realmente inconstitucional ou constitucional. Vamos imaginar, então, que um dos legitimados decidiu manejar uma ADI impugnando esta lei, dizendo, olha, Supremo Tribunal Federal, eu quero que você me diga se esta lei não é inconstitucional, porque, a meu ver, é inconstitucional, porque ela viola, vamos imaginar, o princípio da isonomia. Bacana? Perfeito. Eu tenho ações específicas. Agora, no controle difuso, veja agora a diferença. Não, antes disso. No controle concentrado, então, eu tenho ações específicas. Perfeito? Eu tenho ações específicas. Os meus pedidos, ou melhor, o meu pedido, girará em torno da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade.
Vamos pegar o exemplo da ADI, ação direta de inconstitucionalidade, e o nosso exemplo da lei, que autoriza o afastamento das grávidas da atividade presencial. Olha só. Imagine, então, que eu manejei um ADI questionando essa lei. Qual vai ser o meu pedido? O meu pedido vai ser: Supremo, reconheça que essa lei é inconstitucional. Perfeito? Este é o meu pedido. Já no controle difuso, olha a diferença agora. No controle difuso, a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade não são os meus pedidos. Como assim, professor? Repito, no controle difuso, a inconstitucionalidade não é o meu pedido. A inconstitucionalidade é a minha causa de pedir. Professor, pelo amor de Deus, me explique. Agora mesmo, venha comigo. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Vamos lá. Então, veja bem, no controle difuso, anote isso. Depois eu vou ver com o Juliano, tá bom, pessoal? Para disponibilizar esse materialzinho aqui que eu uso nas aulas para vocês. Fiquem tranquilos. No controle difuso, a inconstitucionalidade, então, não é o meu pedido, é a minha causa de pedir. Perfeito? A inconstitucionalidade é a minha causa de pedir. Por que, professor, que não vai ser o meu pedido? Vejam, o controle difuso, ele é também adjetivado como incidental. Ouça, o controle difuso também é adjetivado como sendo incidental. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer, preste atenção agora, o controle de constitucionalidade difuso, ele existe dentro de uma demanda. Então, eu tenho uma demanda. Dentro dessa demanda, surge uma polêmica acerca da inconstitucionalidade. Por isso, a inconstitucionalidade, por meio do controle difuso, é incidental. Incidentalmente, dentro de uma demanda. Vou explicar. Olha só. Vamos imaginar, então, eu estou vendo aqui quem está conosco, a Mariana, a Suelen, a Bárbara, a Flávia. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que nós temos uma apelação. Eu vou usar esse exemplo, até porque quando eu for aqui no nosso material, para nós fixarmos, tá bom? Vamos imaginar, então, que o nosso cliente foi condenado em primeira instância, ok? Vamos imaginar um processo criminal, controle difuso. Processo criminal. O Ministério Público ofereceu a denúncia, nosso cliente foi condenado, perfeito. Nós, então, como advogados de defesa, resolvemos fazer uma apelação. Nós resolvemos fazer uma apelação questionando a seguinte parte da sentença condenatória. O juiz decidiu que o regime será totalmente fechado, nos termos da Lei A. Veja, o juiz de primeira instância decidiu que o regime será totalmente fechado nos termos da Lei A. Ok? Nossa apelação, então, é para questionar esta parte da decisão, da sentença, dizendo ao tribunal o seguinte: olha agora, tribunal, nós queremos pedir, veja agora, tribunal, nós queremos pedir, olha o nosso pedido. Nós queremos pedir, tribunal, que ele possa ter direito à progressão do regime, que ele comece, inclusive, em face da quantidade de pena, no semiaberto. E que depois, então, ele possa progredir para o aberto. Esse é o nosso pedido. Nós estamos questionando a parte da decisão que disse assim: regime integralmente fechado. Maravilha? Nós estamos dizendo assim: tribunal, nós estamos pedindo que ele não cumpra o regime integralmente fechado, que, ao contrário, ele já inicie no semiaberto e que ele possa progredir. Esse é o nosso pedido. Agora, olha só, pessoal. Qual é a nossa causa de pedir? Agora sim. Agora entra em cena o controle de constitucionalidade difuso. Qual é a nossa causa de pedir? A causa de pedir é a seguinte, tribunal. A Lei A, olha só. Deixa eu subir aqui um pouquinho. A Lei A, que estipula o regime integralmente fechado, esta Lei A, ela é inconstitucional. Deu para pegar? Olha só, no controle difuso, vou repetir, eu tenho um controle de constitucionalidade incidental. Dentro do nosso exemplo aqui, eu tenho um processo criminal.
Incidentalmente a este processo criminal, dentro deste processo criminal, surgiu a necessidade de discutir a constitucionalidade da Lei A. Eu estou dizendo para o tribunal, a Lei A é inconstitucional. Mas o meu pedido, tribunal, o pedido da minha apelação, não é para que vocês digam somente que a Lei A é inconstitucional. O meu pedido é progressão. O meu pedido é progressão, semiaberto e aberto. E qual é a minha causa de pedir? A minha causa de pedir é justamente a inconstitucionalidade. A minha causa de pedir é justamente a inconstitucionalidade da Lei A. Deu para pegar o raciocínio? Vou aqui, me ajudem, tá bom? Se for necessário, eu vou repetir mais uma vez. Se não deu para pegar o raciocínio, pode aqui já fazer a pergunta, tá bom? Deixa eu só explicar mais uma vez, então. Olha a diferença do controle difuso, que é incidental, para o controle concentrado. No controle concentrado, vamos imaginar que eu tenho um ADI, tá bom? Vamos imaginar agora a mesma lei A. Vamos imaginar que eu tenho uma lei A que estabeleceu que, nos crimes hediondos, o regime será integralmente fechado. Pegou o exemplo? Eu tenho uma lei A que estabeleceu que, agora, com relação aos crimes hediondos, nós teremos o regime integralmente fechado para o cumprimento da pena. Bacana? Perfeito. Eu, então, sou Procurador-Geral da República. Decido, então, questionar a constitucionalidade dessa lei A. Uma das ações que eu posso utilizar é a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Eu escrevo, então, uma ADI, uma vez que eu tenho legitimidade, e, ao final, o meu pedido vai ser: reconheça-se a inconstitucionalidade da lei A. A ADI tem uma finalidade. Essa finalidade vai ser pleitear o reconhecimento da inconstitucionalidade. Estou sendo bem raso aqui para vocês entenderem, tá, pessoal? Deu para pegar, então? ADI, controle concentrado. Vamos agora para o controle difuso. Olha a diferença. Olha a diferença. Ó, no controle difuso, que também é... Opa! Deixa eu voltar aqui, pessoal. No controle, é porque eu escrevo muito no cantinho e sai. No controle difuso, que também é conhecido como incidental, o que eu tenho é o controle incidentalmente, dentro de uma demanda. Maravilha? Perfeito? Vamos imaginar, então, uma demanda criminal, onde eu tive uma sentença condenatória ao regime integralmente fechado, em razão da Lei A. Eu tive uma sentença condenatória, mas eu não me conformo. Qual é o mecanismo que eu vou utilizar? Uma apelação. Beleza, vou fazer a minha apelação. Fiz a minha apelação. A minha apelação visa questionar justamente o regime integralmente fechado. Esta parte da sentença que estabeleceu o regime integralmente fechado. Qual vai ser o meu pedido, então? Vamos imaginar um pedido aqui? O pedido vai ser que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão, concedendo o regime inicial, semiaberto e posterior progressão. Bacana? Perfeito? Olha só, pessoal. O meu pedido só vai ser possível se eu suscitar um incidente de inconstitucionalidade. O meu pedido só pode ter alguma chance de ser provido se o tribunal, antes de julgar esse pedido, decidir se a Lei A é inconstitucional ou não. Foi a Lei A que decidiu que o regime é integralmente fechado. Se eu estou pedindo que o regime seja semiaberto e, posteriormente, a progressão, primeiro de tudo, o tribunal tem que dizer que a Lei A é inconstitucional. Perfeito?
Deu para pegar a ideia? Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Me digam se deu para pegar. Nós vamos agora, daqui a pouco, eu fiz um gráficozinho, nós vamos explorar mais essa ideia no gráfico, tá bom? Deixa eu ver aqui. Mariana, na verdade, não precisa estar comprovada a inconstitucionalidade, não. O controle difuso é justamente para provocar o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário afirme se é inconstitucional aquela lei, aquele ato normativo, ok? A finalidade é a mudança da decisão por causa da inconstitucionalidade. É mais ou menos isso, Mariana. Ó, eu vou lá para o nosso gráfico daqui a pouco e vou explicar isso aqui que eu estou destrinchando para vocês lá. O que eu quero que vocês guardem aqui agora? Por que eu estou escrevendo tudo isso? Só para vocês compreenderem que eu tenho dois tipos de controle. Um é o difuso, o outro é o concentrado. E eles são diferentes. Eu vou voltar nessa explicação daqui a pouco, ok? Bom, vejam então que dentro dessas distinções, nós já pegamos que no controle concentrado eu tenho STF e TJ, enquanto no controle difuso eu tenho qualquer juiz no exercício da jurisdição. Nós já pegamos também que no controle concentrado, a inconstitucionalidade é o pedido. E eu tenho ações específicas para questionar a inconstitucionalidade ou constitucionalidade da lei. Enquanto no controle difuso, olha agora, eu não tenho uma ação específica. Pode ser qualquer ação. Mariana, me fala uma ação trabalhista, uma reclamação trabalhista. Em uma reclamação trabalhista, eu posso provocar o controle difuso? Pode. Professor, em uma ação criminal, eu posso provocar o controle difuso? Pode. Professor, em uma ação que diga respeito ao direito tributário, ao direito administrativo, eu posso provocar o controle difuso? Pode. Eu não tenho uma ação específica. Ouça agora, o que eu tenho no controle difuso é um caso concreto. Por isso, o controle difuso ele é adjetivado também como sendo incidental, porque ocorre dentro de um processo, e ele é também concreto. Por quê? Porque eu tenho um caso concreto. Deu para pegar? No controle difuso, que é também incidental, ocorre dentro de um processo, eu tenho um caso concreto. Perfeito? Joia? No controle concentrado, eu não tenho caso concreto. O controle concentrado, ele é abstrato. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Mas eu quero que você pegue agora, então, que o controle difuso, ele é difuso porque qualquer juiz dentro da estrutura do judiciário pode exercê-lo. Ele é incidental porque ele ocorre dentro de uma demanda, incidentalmente a uma demanda. E ele é concreto por quê? Porque eu terei o Poder Judiciário apreciando um caso concreto. Vamos imaginar uma ação de alimentos agora? Vamos lá? Vamos imaginar uma ação de alimentos? Vamos imaginar outro exemplo. Olha aqui, Rafael, deixa eu ver quem mais está comigo aqui, Antônio, Flávia. Vamos imaginar um outro exemplo? Vamos imaginar agora o seguinte, olha só. Você, a Hilda também, tudo bom, Hilda? Vamos imaginar então que eu tenho uma ação de alimentos em que a pessoa está pleiteando. A pessoa está pleiteando, tá? Vamos colocar aqui, ó. Uma ação de alimentos. Vamos imaginar que semana passada saiu uma lei nova, a Lei A. A Lei A que estabelece assim: ao funcionário público fica a obrigação, resta a obrigação em uma ação de alimentos, tá bom? De ter aí o seu salário. Fica obrigado, não. Vamos imaginar o seguinte: o funcionário público em uma ação de alimentos pode ter até 70% do seu salário comprometido. Então, pode ser descontado diretamente no contra-cheque do funcionário público até 70% ali do seu soldo, do seu salário, dos seus recursos, tá bom? Bom, o que acontece quando sai uma lei dessa, né? Várias ações pedindo ali para revisar o valor dos alimentos. Vejam que a ação de alimentos é baseada naquele binômio que nós já sabemos, né? Necessidade, possibilidade. Agora, então, nós aumentamos para 70% essa possibilidade de desconto. Vamos imaginar, então, que em uma dessas ações de alimentos, ó, em uma dessas ações de alimentos, uma pessoa esteja pleiteando, então, que seja descontado a título de alimentos para os seus filhos
65%. Com base na Lei A. Com base na Lei A. Perfeito? Bom, foi feita a petição. A outra parte vai ser intimada, então, para prestar a sua resposta. Perfeito? Essa parte, então, vai responder a essa ação inicial dizendo o seguinte: olha, eu não vou pagar. Opa! Foi interrompido? Não foi, não. Eu não vou pagar. Deixa eu só ver se está funcionando aqui, pessoal, a projeção. Não tá, vou ter que voltar aqui. Minutinho. Não sei o que aconteceu, que parou a projeção da tela. Um minuto. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Enquanto isso, vocês podem ir escrevendo aqui as dúvidas, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui, alguém escreveu alguma coisa. Pois é, Roberto, mas eu estou escrevendo aqui e não está mais aparecendo. Parou aqui a projeção. Um minutinho, tá? Sem problemas, Angelina. Vai ficar disponível a gravação lá no canal do YouTube do Direito IESB, tá bom? Vai ficar disponível. Pessoal, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Um minuto. Deixa eu entrar aqui no meu e-mail. Agora sim. Acho que é porque estava atualizando. Vamos de novo. Agora. Perfeito, então. Foi? Tá indo? Voltamos. Então vejam, eu tenho agora uma ação de alimentos que está pleiteando ali 65% do salário de vamos imaginar, de um policial militar, tá bom? Meus amigos, você, enquanto advogado policial militar, vai responder devidamente àquela ação de alimentos e vai dizer assim: olha, nós não vamos pagar 65%, né? Nós não podemos pagar 65%. E nós não vamos por quê? Porque a Lei A, ela é inconstitucional. Perceberam? Qual é o meu pedido? O meu pedido é que seja mantido o percentual anterior. Vamos imaginar que anteriormente o juiz havia estabelecido o percentual de 20%. E aí agora, em face dessa lei nova, a pessoa decidiu ali pedir uma revisão para 65%. Joia? Você, então, enquanto advogado policial militar, vai responder dizendo o seguinte: olha, eu não vou pagar 65%, por quê? Porque a Lei A, que ampliou este percentual, ela é inconstitucional. Ela viola a Constituição. Maravilha? Então, veja, não confunda no controle difuso, a inconstitucionalidade é a causa de pedir e não o pedido. Maravilha? Perfeito? Joia? Bom, já pegamos então as distinções básicas entre controle difuso e controle concentrado. O que eu vou fazer agora é mergulhar, lançar a nossa lupa analítica de forma mais específica no controle difuso. Então vamos lá. Vocês estão comigo? Dúvidas até aqui? Me digam aí, professor, tá confuso. Ou professor, tô conseguindo pegar. Só para eu saber qual o nível que eu tenho que manter aqui. Tá tranquilo? Joia, então. Vou avançar. Vou avançar. Perfeito. Meus queridos, então vejam só. Agora, neste momento, nós vamos nos ater ao controle difuso. Nós vamos organizar aí mais ou menos 2, 3 encontros só para falar do controle difuso e eu vou batendo ali aonde for mais importante, tá bom? Então vamos juntos aqui. Bom, no tocante ao controle difuso, o que nós já descobrimos? Que ele é caracterizado como incidental porque ocorre incidentalmente dentro de uma demanda. Que ele é concreto porque eu terei um caso concreto ali.
Dentro deste caso concreto, incidentalmente este caso concreto, é que o Poder Judiciário vai se manifestar se eu tenho uma situação de inconstitucionalidade ou não. Perfeito? Jóia. Bom, e aí nós teremos, então, a decisão acerca desse incidente de inconstitucionalidade. O Poder Judiciário, para apreciar o meu pedido, precisa julgar a minha causa de pedir. O Poder Judiciário, para dizer se o meu cliente vai começar a cumprir a pena no semiaberto, ou para dizer se o meu cliente vai pagar agora uma pensão alimentícia de 65%, precisa decidir primeiro se a Lei A é constitucional ou inconstitucional. Então, eles vão decidir, eles vão resolver este incidente de inconstitucionalidade. E esta decisão produzirá alguns efeitos. Nós precisamos saber, então, quais serão estes efeitos. Vejam, eu escrevo aqui que, em regra, estes efeitos serão ex tunc, ou seja, a decisão retroage. Perfeito? A decisão retroage. Joia. E, em regra, também, nós teremos esta eficácia inter partes. Vejam, o controle difuso ele será verificado em um caso concreto. Falamos sobre isso, não é mesmo? Se eu tenho um caso concreto, Rafael, eu tenho partes. Eu tenho partes. Ora, se eu tenho um caso concreto, a inconstitucionalidade está sendo apreciada dentro deste caso concreto, incidentalmente, o que eu terei é que essa decisão produzirá eficácia inter partes. Ponto final. Perfeito? Bom, excepcionalmente, e aí em momento posterior nós vamos falar dessas exceções. Essas exceções são cobradas com muita frequência, tanto no exame de ordem e principalmente em concurso público de alto nível. Então, eu vou trabalhar as exceções com vocês. Excepcionalmente, então, eu posso ter a modulação dos efeitos dessa decisão. Como assim, professor? Excepcionalmente, o Poder Judiciário poderá entender que os efeitos serão ex nunc, ou pro futuro. Tá joia? E excepcionalmente, há quem entenda também, nós vamos verificar como é que chegaram a essa conclusão, o que, que aconteceu para nós chegarmos a essa conclusão. Há quem entenda que eu posso ter também eficácia erga omnes. Nós vamos falar sobre isso em momento oportuno. Eu quero que você guarde a regra. Regra no controle difuso. Retroage, ex tunc, inter partes. Por quê? Porque eu tenho um caso concreto. Vejam bem, queridos, se eu fosse escolher uma temática para iniciar a nossa conversa acerca do controle difuso, seria cláusula de reserva de plenário. Por que, que eu escolheria essa temática? Porque se cair controle difuso na sua prova, eu aposto com você que a questão versará sobre cláusula de reserva de plenário. O examinador explora sobre diversos aspectos a cláusula de reserva de plenário. Muitas pessoas não conseguem compreender o teor dessa cláusula porque ela é técnica e repleta de exceções. O meu compromisso com você nessa manhã é destrinchá-la de forma extremamente clara e destacar para você quais serão essas exceções que são cobradas em prova. Vamos imaginar, então, vamos primeiro fazer a leitura do artigo 97 e aí nós vamos fazer um exercício, ok? O artigo 97 da Constituição versa sobre o controle difuso. E ele versa sobre, na verdade, ele será aplicado ao controle difuso. E ele será aplicado ao controle difuso na medida que ele estabelece a cláusula de reserva de plenário. Então, ó, já vamos escrever aqui para não esquecermos. Vamos falar, deixa eu ligar aqui a caneta. Vamos falar sobre a cláusula de reserva de plenário. De plenário. Maravilha? Vamos compreender então o que é essa cláusula. O artigo 97 da Constituição diz assim: somente pelo voto da maioria absoluta dos membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Vejam, acredito que vocês irão concordar com o meu raciocínio. Uma lei, quando ela
começa a produzir seus efeitos, quando ela seguiu o trâmite ali inerente ao processo legislativo, presume-se a sua constitucionalidade. Presume-se que ela observou todas as formalidades, todas as matérias, a fim de que ela esteja de acordo com a Constituição. Maravilha? Logo, afirmar que aquela lei é inconstitucional é algo extremamente sério, extremamente delicado. Nessa perspectiva de que eu tenho uma situação que deve ser analisada com muito cuidado, a Constituição afirmou o seguinte: Tribunal, se você quiser resolver um incidente de inconstitucionalidade, você precisa entender que quem poderá, dentro do tribunal, quem poderá resolver este incidente é. Deixa eu pegar aqui, ó. É maioria absoluta de seus membros. Anote, plenário. Plenário. Dentro do tribunal, quem pode resolver um incidente de inconstitucionalidade é o plenário. Como assim, professor? Todos os membros do tribunal vão se reunir e, se eles conseguirem maioria absoluta, aí eles poderão decidir pela inconstitucionalidade. Então, eu preciso ter o plenário apreciando este incidente de inconstitucionalidade. Ou, além do plenário, ou o órgão especial. Olha aqui, ó, o órgão especial. O órgão especial, ele pode ser criado dentro da estrutura do tribunal. Quem cria ou não o órgão especial é a própria lei que organiza o poder judiciário naquele estado, o tribunal. Então, vamos imaginar aqui no Distrito Federal que nós temos o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e temos os órgãos que o compõem. Perfeito? Aqui no TJ nós temos o pleno? Temos, claro que temos. Todo tribunal vai ter o seu pleno, que é a composição, a reunião de todos os membros daquele tribunal. Agora, imagine que aquele tribunal decide criar um órgão especial. O órgão especial, sendo bem rasteiro aqui, o órgão especial ele é criado para desafogar o pleno. Então, o órgão especial é criado para desempenhar algumas funções que seriam do pleno, por exemplo. A título de ilustração, o controle de constitucionalidade difuso. Então, o que o artigo 97 estabelece na cláusula de reserva de plenário, olha por que o nome, reserva de plenário, porque só quem pode resolver é o pleno. O que o artigo 97 está dizendo é, olha, quando nós estivermos diante de um controle difuso perante tribunais, só quem pode resolver esse incidente, afirmando que a norma é inconstitucional, é o pleno ou órgão especial. Deu para pegar? Respondam, porque eu vou dizer qual é a primeira pegadinha que é cobrada em prova com relação à cláusula de reserva de plenário. Deu para pegar esse raciocínio? Vou dar um exemplo, ok? Vou dar um exemplo. Bacana. Então, pessoal, o que é cobrado? Isso já caiu tanto em prova que hoje cai com menor frequência, mas você precisa saber. Olha só, a cláusula de reserva de plenário, olha nos meus olhos. A cláusula de reserva de plenário, ela é obrigatória para decidir sobre a inconstitucionalidade, para dizer que a norma é inconstitucional. Ó, a cláusula de reserva de plenário é obrigatória para que o tribunal afirme que a norma é inconstitucional. Aqui já deu para entender. Agora, não é obrigatória a cláusula de reserva de plenário para afirmar que a norma é constitucional. Como assim, professor? O que cai na prova é o seguinte, né? Diz lá, ó, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a constitucionalidade da lei? Não. A cláusula de reserva de plenário, ela é obrigatória para que se afirme que a lei é inconstitucional. Por quê? Justamente porque nós estamos diante de uma situação extremamente delicada. Perfeito? Agora, lembra que eu comentei agora há pouco? Quando a lei começa a produzir seus efeitos, presume-se a constitucionalidade. Então, se eu já tenho a presunção de constitucionalidade e o tribunal quer dizer que a lei é constitucional, eu não preciso.
observar a cláusula de reserva de plenário. Deu para pegar? Deixa eu ver aqui, algum colega escreveu alguma coisa. Nós vamos agora para um... Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver. Eu fiz um gráficozinho aqui para trabalhar com vocês. Vamos lá, vamos juntos. Olha só. Normalmente, então, o que eu tenho é a seguinte composição, e isso vai depender do regimento interno dos tribunais, tá bom? Mas normalmente o que eu tenho é a seguinte composição. Eu tenho um tribunal pleno, composto por todos os membros do tribunal. Eu tenho um órgão especial, que é facultativo, o tribunal pode criar ou não. O artigo 93 aqui, ó, inciso 9 da Constituição, fala sobre o órgão especial. Nós temos os órgãos fracionários, preste atenção nessa nomenclatura, órgãos fracionários. Pegou? Pleno, órgão especial e órgãos fracionários, ok? E aí nós temos, né, dentro dos órgãos fracionários, as sessões, câmaras, turmas, pererê, parará. Pessoal, vamos aqui, vamos juntos. Vamos juntos. Eu elaborei esse gráfico aqui para você, então, entender como é que nós teremos a observância da cláusula de reserva de plenário. Bacana? Perfeito? Bom, primeira informação, cláusula de reserva de plenário se aplica aos tribunais. Anotou? Cláusula de reserva de plenário se aplica aos tribunais. Segunda informação, cláusula de reserva de plenário se aplica para reconhecer a inconstitucionalidade. Para reconhecer a constitucionalidade, não se aplica. Perfeito? Joia? E o que é a cláusula de reserva de plenário, professor? Terceira informação. A cláusula de reserva de plenário é uma cláusula estipulada pela Constituição que descreve o seguinte: o pleno ou órgão especial deverão se manifestar acerca de um incidente de inconstitucionalidade a fim de reconhecer uma norma inconstitucional por meio da votação de maioria absoluta. Bom, vamos traduzir isso para o nosso gráfico. Aqui vamos analisar alguns exemplos. Olha só. Vamos pegar aquele nosso exemplo criminal? Então, ó, eu tenho um juiz criminal. Esse juiz criminal estipulou uma sentença condenatória, ó. Esse juiz criminal estipulou em uma sentença condenatória o regime integralmente fechado. Integralmente fechado. Ora, eu vou recorrer, não tenha dúvida. Fiz a minha apelação, né? Fiz a minha apelação. Na minha apelação, eu suscitei um incidente de arguição de inconstitucionalidade. Na minha apelação, eu suscitei um incidente de arguição de inconstitucionalidade. Vejam, o meu pedido é que o meu cliente possa começar o cumprimento da pena no semiaberto e posteriormente progredir para o aberto. Qual é a minha causa de pedir? A Lei A, que estabeleceu o regime integralmente fechado para crimes hediondos, é inconstitucional. No texto da minha apelação, eu suscito esse incidente, ok? Abri um tópico lá para suscitar esse incidente. Bom, fiz a minha apelação, protocolei. O que vai acontecer após o protocolo? Minha apelação ali vai ser autuada e vai ser distribuída. A minha apelação ela é distribuída para um órgão fracionário. Perfeito? Aqui na realidade do TJDFT, a minha apelação será distribuída, por exemplo, para uma turma. Turma é órgão fracionário. Vai ser distribuída aqui para um órgão fracionário. Maravilha? Pois bem, dentro do órgão fracionário, nós teremos, então, a escolha de um relator. Vai ser sorteado um relator. Perfeito? O relator, então, vai ver a minha apelação e vai verificar que, na minha apelação, eu suscitei um incidente. Eu suscitei um incidente de inconstitucionalidade. O que o relator vai fazer, então? Ele vai submeter a apreciação daquele incidente. Veja, uma coisa, pessoal, é julgar a apelação, outra coisa é julgar o incidente. Fique claro isso. Uma coisa é apreciar o incidente, outra coisa é apreciar o meu pedido da apelação. Ok? Bom, para julgar o meu pedido da apelação, primeiro eles precisam resolver essa questão incidental. Primeiro eles precisam apreciar o incidente de inconstitucionalidade. Então vejam só.
Venham comigo. O relator, então, vai submeter ao órgão fracionário a apreciação daquele incidente. E aquele órgão fracionário vai decidir o que fazer com aquele incidente. Eles podem tomar uma dessas duas decisões. O órgão fracionário, então, pode acolher a arguição ou pode rejeitar a arguição. Bacana? Então tá lá a minha apelação. O relator falou, pessoal, ó, tem um incidente aqui. Nós precisamos decidir se vamos acolher esse incidente ou se nós vamos rejeitar. Se eles rejeitarem o meu incidente, e eles podem rejeitar, o órgão fracionário pode rejeitar, dizendo que a lei é constitucional. Pode ou não pode? Lembra? Cláusula de reserva de plenário estabelece que o pleno ou órgão especial devem ser provocados para resolver o incidente de inconstitucionalidade. Professor, mas espera aí. Aqui é órgão fracionário. Não deveria ser o pleno ou órgão para rejeitar a arguição? Não. Quem vai dizer se recebe ou se rejeita aquela arguição para analisar posteriormente o teor dela é o próprio órgão fracionário. Professor, e o órgão fracionário pode dizer que a norma é constitucional? Pode. O órgão fracionário não pode dizer que a norma é inconstitucional. Por quê? Por causa da cláusula de reserva de plenário. Vamos lá, a gente vai fazer esse exercício mais uma vez, ok? Então vamos lá. Se o órgão fracionário rejeitar a minha arguição, ele está dizendo assim: olha, advogado, você suscitou uma arguição, mas essa arguição aqui, ela não tem sentido. Então, nós vamos rejeitar essa arguição porque nós entendemos que a lei é constitucional. Eles podem fazer isso? Decidir que a lei é constitucional? Podem. Repito, não preciso observar a cláusula de reserva de plenário para dizer que a lei é constitucional, ok? Se eles rejeitarem essa minha arguição de inconstitucionalidade, o que eles vão fazer? Julgar a minha apelação. Vamos imaginar nosso exemplo, então, em que eu pleiteei aqui o regime inicial semiaberto e posteriormente a progressão para o aberto. Ora, se eles rejeitarem o meu incidente, em que eu disse que a Lei A, que estabeleceu o regime integral em razão de crimes hediondos, é inconstitucional. Se eles rejeitarem o meu incidente, a minha apelação vai ser provida ou não? Claro que não. Se eles rejeitarem o incidente, se eles disserem que a Lei A é constitucional, a minha apelação não vai ser provida. Por quê? Porque a Lei A está dizendo que cometeu o crime hediondo, o regime vai ser integralmente fechado. Ponto. Então, eles vão julgar a minha apelação e a minha apelação não vai ser provida. Agora, se eles acolherem a arguição, vejam, eles não estão julgando a arguição, hein? Órgão fracionário não é pleno, órgão fracionário não é órgão especial. Então, o órgão fracionário, em regra, não pode dizer que uma norma é inconstitucional, ok? Então, vejam, vamos imaginar, então, que o órgão fracionário acolha a arguição. Acolha a arguição dizendo assim, olha, essa argumentação do advogado ela é interessante, ela merece ser analisada. Nós, do órgão fracionário, não podemos dizer que a lei é inconstitucional. O que nós podemos fazer do órgão fracionário, da turma, da Câmara, o que nós podemos fazer é o seguinte: vamos suspender o julgamento da apelação, ó. Vamos suspender o julgamento da apelação. Por quê? Porque a gente precisa que primeiro alguém resolva esse incidente. Vamos suspender o julgamento da apelação. Vamos remeter este incidente para o pleno ou para o órgão especial. Aqui saiu com o acento errado, né? Vamos remeter este incidente para o pleno ou para o órgão especial, porque é eles que podem dizer se a norma é inconstitucional ou não. Joia? Depois, então, que o pleno ou órgão especial resolverem o incidente, aí sim, eles vão resolver, vão mandar o acórdão aqui para nós, para o órgão fracionário, dizendo, é inconstitucional, é constitucional. Depois, então, que eles resolverem o incidente e mandarem aqui para nós, para o órgão especial, a resolução desse incidente por meio de um acórdão, aí sim, nós do órgão fracionário vamos julgar a apelação. Vamos de novo? Vamos de novo? Eu quero que agora você prepare as perguntas. Eu vou mais uma vez e aí, ao final, eu vou dedicar aqui os minutos finais só para responder as perguntas, tá bom?
Com relação à cláusula de reserva de plenário, é isso que eu preciso inicialmente. Deixa eu apagar aqui. Não é complexo, é técnico. Não é verdade? Não é difícil, não. Preste atenção nas palavras que eu utilizo. Não é preciosismo, é técnica. Então, por isso que eu utilizo as palavras adequadamente, tá? Vamos lá, vamos juntos. Ninguém vai ficar para trás. Rafael, me avisa aí, Rafael, se estiver muito difícil, se estiver muito complexo, se tá dando para pegar, se não tá dando. Mariana, deixa eu ver quem mais está conosco aqui. A Geisa, Vera, Giovana, Hilda, Márcia, me avisem, ok? Pessoal, vamos imaginar então o nosso exemplo. Eu tenho um juiz de primeira instância, juiz aqui de Taguatinga. Ele prolatou uma sentença criminal condenatória. Condenou o meu cliente a um regime integralmente fechado. Integralmente fechado. Opa, integralmente fechado. Maravilha. Vou apelar. Apelei. Eu apelei porque eu quero que o meu cliente não cumpra o regime integralmente fechado. Eu quero que ele comece no semiaberto e depois possa progredir para o aberto. O juiz tomou essa decisão do regime integralmente fechado porque a Lei A, é uma lei nova, estabeleceu que os crimes hediondos, no caso de crimes hediondos, o regime pode ser integralmente fechado. Perfeito? Fiz a minha apelação. Qual é o meu pedido? O meu pedido é que o tribunal casse aquela decisão do juiz singular, que dizia que o regime vai ser integralmente fechado, e corrija dizendo assim, olha, o regime inicial será o semiaberto e ele poderá progredir sem nenhum problema. Perfeito? Esse é o meu pedido. Qual é a causa de pedir? A causa de pedir é o meu incidente de arguição de inconstitucionalidade. Qual é o meu incidente de arguição de inconstitucionalidade? A Lei A, que estabeleceu o regime integralmente fechado, é inconstitucional. Por quê? Porque viola a individualização da pena. Perfeito? Ok? Princípio constitucional da individualização da pena. Está violando a Constituição. Maravilha. Fiz a minha apelação, pedido, regime semiaberto, depois progrida por aberto. Causa de pedir, incidente de arguição de inconstitucionalidade. Abri um tópico ali na apelação. Incidente de arguição de inconstitucionalidade. E aí eu expliquei que a Lei A é inconstitucional, viola a Constituição, em razão do princípio da individualização da pena. Pronto. Protocolei minha apelação. Minha apelação foi autuada, foi distribuída para um órgão fracionário. Aqui no TJDFT, nós temos a turma responsável por julgar a apelação, ok? Um órgão fracionário. Bom, dentro desse órgão fracionário, a minha apelação vai ser sorteada para um relator, perfeito? O que esse relator vai fazer? Ele vai ler a minha apelação e vai ver assim, peraí, esse advogado suscitou um incidente. Eu, relator, isso está no CPC, tá, pessoal? A gente vai ver. Eu, relator, preciso submeter aos meus colegas do órgão fracionário, ainda estamos no órgão fracionário, ainda estamos na turma, eu preciso submeter a eles esse incidente, para que eles decidam se nós vamos rejeitar a arguição ou se nós vamos acolher. Se nós rejeitarmos a arguição, falando assim, que esse advogado aqui viajou, não procede, não tem a mínima aqui procedência, essa argumentação dele de que a Lei A é inconstitucional. Vamos rejeitar essa arguição porque nós, do órgão fracionário, entendemos que essa lei é constitucional. Maravilha. O órgão fracionário pode reconhecer a constitucionalidade? Pode. O órgão fracionário pode reconhecer a inconstitucionalidade? Não. Por quê? Porque viola a cláusula de reserva de plenário. Só quem pode reconhecer a inconstitucionalidade em um tribunal, estamos falando do TJ, não é mesmo? Só quem pode reconhecer a inconstitucionalidade em um tribunal é o pleno ou órgão especial. Maravilha. Agora, se o órgão especial acolhe a minha arguição, se o órgão especial acolhe a minha arguição, aí, o órgão especial não, o órgão fracionário, tá? Se o órgão fracionário acolhe a minha arguição, eles vão se reunir, né, para decidir. Bom, pessoal, tem aqui uma arguição, essa arguição aqui, ela merece ser discutida, né?
há aqui fortes indícios de que a Lei A, ao estabelecer o regime integralmente fechado, é inconstitucional. Só que nós, do órgão fracionário, nós não podemos dizer que essa lei é inconstitucional. Por quê? Por conta da cláusula de reserva de plenário. Só quem pode dizer que a lei é inconstitucional é o pleno do tribunal ou o órgão especial. O que nós, do órgão fracionário, faremos, então? Bom, já que a gente não pode dizer que a lei é inconstitucional, vamos suspender o julgamento da apelação. Então, ó, aqui, meus queridos, eu vou ter um acórdão. Bacana? Eu vou ter um acórdão. Vou colocar aqui, ó, primeiro acórdão, tá? Aqui eu vou ter um acórdão do órgão fracionário, dizendo, olha, nós estamos suspendendo o julgamento da apelação, remetendo o incidente de inconstitucionalidade para o pleno ou órgão especial, até que eles resolvam este incidente. Perfeito? Então, ó, suspendemos o julgamento da apelação, nós aqui do órgão fracionário, e vamos remeter este incidente, em obediência à cláusula de reserva de plenário, para o pleno ou para o órgão especial. O pleno ou órgão especial vão resolver o incidente, em observância à cláusula de reserva de plenário. Tranquilo? Bom, eles vão resolver este incidente por meio de um acórdão. Então, vejam, nós teremos aqui o segundo acórdão. Perfeito? Joia? Excelente. Resolveram o incidente. Afirmaram que a lei é inconstitucional. Ou afirmaram que a lei é constitucional, o que vocês preferirem. Vamos imaginar, então, que eles decidem que a lei é inconstitucional. A lei A, que estabeleceu o regime integralmente fechado de cumprimento de pena, é inconstitucional. Bom, eles vão comunicar o órgão fracionário. Lembra o órgão fracionário onde a minha apelação estava suspensa? Pois bem, depois que eles resolverem o incidente, eles comunicam o órgão fracionário. E agora que o órgão fracionário sabe que a lei A é inconstitucional, agora ele pode julgar a apelação, porque a causa de pedir foi resolvida. Se eles entenderam que a lei A é inconstitucional, minha apelação vai ser provida. A apelação na qual eu pedi que o regime seja inicialmente o semiaberto e que posteriormente ele possa progredir. Minha apelação vai ser provida? Vai. Então aqui eu terei o terceiro acórdão. Ó. Opa. Terei aqui o terceiro acórdão. O órgão fracionário vai julgar a minha apelação. Maravilha? Meus queridos, eu quero parar aqui. Eu já imaginava que a primeira aula fosse um pouco mais voltada à cláusula de reserva de plenário. Eu expliquei para vocês a regra que está lá no artigo 97 da Constituição. No nosso próximo encontro, eu vou trabalhar súmula vinculante 10, que cai demais, e vou trabalhar as exceções à cláusula de reserva de plenário, que cai demais. Então, a aula de hoje foi para você entender a regra geral. O que é o controle difuso, efeitos e eficácia da decisão, e o que é a regra da cláusula de reserva de plenário. Eu vou sair satisfeito do nosso primeiro encontro se você conseguiu pegar o raciocínio do que é cláusula de reserva de plenário. Deu para pegar? No nosso próximo encontro, eu vou iniciar revisando este gráfico aqui, tá bom? Então, vou revisar este gráfico aqui, vou começar por este gráfico, e aí eu vou trabalhar as exceções com vocês. Então, me digam aqui, quem quiser ativar o microfone, pode ativar, não sei se está disponível, ou então escrevam aqui no chat. Aula de hoje, como é que foi? Deu para pegar? Me digam, se não já para o nosso encontro, se não para o nosso próximo encontro, eu já reformulo aqui a metodologia. Deu para pegar? Letícia, eu vou conversar com o Juliano para disponibilizar sim, tá, Letícia? Vou disponibilizar. Vão me dizendo. Aqui, a princípio, está tudo certinho. O pessoal disse que gostou, que deu para entender. Maravilha. Maravilha. Perfeito, perfeito. Queridos, então vejam só. No nosso próximo encontro, nós vamos começar daqui, deste gráfico, revisando tudo que nós já falamos. Vamos gastar aí 5 minutinhos, então é importante que você chegue no início. Nós vamos trabalhar as exceções e vamos resolver muitas questões. Questões de concurso, questões de OAB, para você verificar como é que o examinador trabalha essas informações que eu vou te passar e que eu já passei. Combinado? Então, ó, aguardo todos vocês.
Juliano, se eu não me engano, nosso próximo encontro é quarta-feira, ok? Quarta-feira, às 11 horas. Convide seus colegas, peça para eles participarem. O objetivo dessas lives, então, é para que vocês possam participar e adquirir conhecimento para acertar todas as questões acerca de controle de constitucionalidade e acabar com esse mito de que controle é difícil. Não, controle não é difícil, controle é técnico. E eu sei que vocês vão arrasar nessa matéria quando ela eventualmente for cobrada. Vou me despedir de todos vocês. Um beijo enorme. Não esqueça nunca que direito é fácil. Combinado? Ayla, querida, muito obrigado. Mariana, Antônio, Flávia, muito obrigado a todos vocês que participaram, pelo carinho. Juliano, nós estamos então encerrando aqui a